PL São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste, eu venho aqui a essa tribuna nesse momento para fazer um desagravo. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento, agora há pouco, por 3 deputados. Um socialista, uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista, um canalha. Uma pessoa que se diz ser uma coisa e não é. Por quê? Eu até entendo um socialista ter problema de cognição, porque o socialista que atacou o pastor André Valadão aqui, chamou a minha mãe aqui nesse plenário certa vez de prostituta, uma mulher negra e analfabeta. A comunista falar em paz e amor já começa a me dar angústia, porque o comunismo defende exatamente tudo o oposto. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só na Ucrânia, mais de 8 milhões de pessoas morreram de fome por conta do comunismo. E aí alguém, em pleno século XXI, falar ainda que ama ser comunista, ou pior, como disse aqui o líder, o presidente da nação, que tem orgulho de ser chamado de comunista, é porque não conhece a história ou é um verdadeiro canalha também. Agora, ouvir um pastor que não entende de hermenêutica... Então tem pastores que têm sangue nas mãos, um tipo de cristianismo sem amor e com ódio, um tipo de cristianismo que mataria Jesus hoje, usando hipocritamente o nome de Jesus para isso. E se a intenção não é matar, a consequência desse discurso é a morte. Só que mais do que isso, esses líderes não só creem dessa forma equivocada, desamorosa, mas muitas vezes eles sabem que o discurso de ódio dá like, dá compartilhamento, dá dinheiro, dá voto, dá fama. São pessoas de coração autoritário que lucram, ganham poder e fama em cima de discursos odiosos. E lá na ponta tem gente morrendo. 2 coisas: ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão, em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, executando aquilo que ele pensa, como se diz a própria palavra, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros, dos seus pecados, e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo, porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo: já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas, e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja, não se pode meter o bedelho onde não são convidados. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruir aquilo que as pessoas falam, mas de culto e de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo, e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Já fui processado, respondo processos por conta de partidos de esquerda dessa casa que distorceram o que eu falei. Minha família apanhou no meio da rua por causa desse mesmo assunto, depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas. Não se pode falar mais nada. André Valadão e os cristãos do nosso país estão revoltados com o que estão fazendo com nossas crianças, colocando crianças de menores na frente de pessoas que ficam peladas, ficam nuas, sexualizando nossas crianças em praça pública. Chega disso. O Brasil e os cristãos... Para concluir, o Brasil e os cristãos têm que, de uma vez por todas, levantar e defender as suas famílias. E isso não é discurso de ódio, isso é discurso de quem está revoltado. Ódio praticam aqueles que chamam o pastor André Valadão de odiento. Pastor André, meus carinhos, minhas orações, e eu tenho certeza que o senhor vai sair dessa maior do que o senhor entrou. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor conseguiu descontrair meu coração. Senhor presidente, é horrível ouvir o que eu ouvi aqui agora da boca da deputada Érica Cocai. Eu falei aqui para ela que o que ela leu é um fake news. A imprensa distorce, escreve coisas que não existem.
Está aqui o vídeo do pastor André Valadão ensinando na igreja dele, falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na nossa mão agora. Está na nossa mão o quê? Evangelizar, pregar contra o pecado, não deixar nossas crianças serem sexualizadas. André Valadão é um homem de Deus, a igreja dele é uma igreja santa e jamais incitaria o ódio, incitaria o crime. A imprensa toda está dizendo, já pediram até aqui a prisão dele. Imagina, ele mora nos Estados Unidos, uma senadora aqui pediu a prisão dele. Tudo para criar uma cortina de fumaça em torno daquilo que disse o líder deles na última semana no Foro de São Paulo, que era fake news, não existia Foro de São Paulo. Aí no Foro de São Paulo ele diz que toda a pregação que aprenderam histórica contra a família, contra os costumes, eles assumem isso, eles são contra tudo aquilo que nós somos a favor. Para concluir, senhor deputado. Esses comunistas precisam entender um pouquinho mais que nosso país jamais terá uma bandeira vermelha. Estão tentando transformar o nosso país em uma Venezuela. Não vai acontecer isso aqui, senhor presidente. Deixaram Jair Messias Bolsonaro sem poder praticar o seu ato normal de cidadão, mas não vão poder calar a voz dele. A voz de Jair Bolsonaro me ecoa dentro dos nossos ouvidos. Muito obrigado, senhor presidente. Cabo Gilberto. Presidente, eu não queria ter que dizer o que tenho que dizer aqui agora. Eu, há mais de um ano, bem antes das eleições do ano passado, eu alertava. Nós caminhávamos por uma ditadura do judiciário. Tentei aprovar aqui uma emenda constitucional para que resgatássemos o equilíbrio entre poderes. E vamos ter que continuar essa luta, porque aqui nós não temos só o dever de ser oposição às atrocidades que estamos percebendo que querem fazer com o nosso país. Temos que ser resistência, resistência, para que sobreviva a nossa pátria. O que assistimos a semana passada, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral fazia, na minha opinião, não um julgamento, mas uma perseguição covarde, criminosa, repugnante, com um placar que o Brasil inteiro sabia com muita antecedência. Olha, tem uma turma que está lá para caçar o Bolsonaro. E caçaram como? Porque o Bolsonaro alegou que era necessário mais rigor no critério de auditagem das urnas eletrônicas. Algo que eu acabei de receber aqui, que pouco tempo antes, o atual ministro da Justiça dizia, Flávio Dino dizia isso, falando que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. O próprio PDT entrou com um projeto de lei nesse sentido. Esta casa, o Congresso, aprovou por 2 vezes. A Dilma vetou, o Congresso derrubou o veto. Agora, o Bolsonaro não pode falar isso. Isso foi motivo para caçar o presidente. Enquanto caçavam um presidente que não cometeu crime, que jamais se envolveu em corrupção, um homem correto. E olha que muita gente quis fazer o L dizendo, olha, eu não gosto do jeito que o Bolsonaro fala certas coisas, eu não gosto do jeitão dele. E aí se elege um descondenado, tira alguém da cadeia, o judiciário brasileiro o torna elegível e o mais duro. Ele que se elegeu, enganando os que fizeram o L, tem a turma que já era seguidor dele, mas enganando uma parte do brasileiro, vem agora e diz, abre o peito e diz, eu tenho orgulho de ser comunista, eu tenho orgulho de que há muito tempo a gente luta contra esse discurso de defesa da pátria, de defesa da família. É por isso que eu digo, nós temos que ser resistência, e seremos, não vão passar por cima de nós, de todos os brasileiros do bem, que não aceitam o comunismo. Nós temos hoje um presidente eleito que tem como ídolo Ortega, o Maduro, os criminosos que estão no poder na América Latina. São as referências dele. Nós temos um presidente que se diz abertamente comunista. Ele pode dizer isso. Ele pode idolatrar os ditadores. E o nosso judiciário se cala. Não só o senhor Alexandre Moraes, com a sua postura, na minha avaliação, muito mais de ditador do que de juiz, mas também os demais do STF que se omitem, o grave crime da omissão. Isso requer desse parlamento que sejamos resistência. E o povo brasileiro, na sua ampla maioria, um povo cristão, um povo de bem, será resistência e não vai admitir o comunismo aqui. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências.
pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.